mas não sei quem sou. Não sei se é bom, se é ruim. Quero ficar, não sei se for. Sou do chamado ao mesmo tempo. Boa noite, tudo bem com vocês? Saudações quintas-feirenses, né? Estamos aqui para darmos andamento na aula de número 3, é isso, né? Aula de número 3, a gente vai trabalhar os conceitos dos tipos de empresários. Eu estava lançando material agora há pouco para você, conferindo lá no Moodle, e eu acredito, né? Não quero ser pessimista, mas eu acredito que hoje a gente não vai terminar a nossa conversa, porque nos tipos de empresários eu preciso conversar sobre o empresário individual, sobre o MEI e sobre a Eireli. Eu até lancei lá questões para vocês estarem fazendo na terça-feira com metodologia ativa, mas eu acho que talvez a gente ainda vai deixar a Eireli, por exemplo, para conversar na próxima quinta, para não tumultuar aí o raciocínio de vocês. Então, vamos ver como é que vai ser o desenrolar da aula de hoje, mas de qualquer forma, está lançado lá o prazo, eu lancei até para o dia 20 de setembro do próximo mês, que é mais ou menos quando vai ser as provas bimestrais. Então, já fica essa dica, já fica esse combinado entre a gente. Então, aula 3, tipos de empresários no direito brasileiro. Então, eu coloco aí para vocês que, como objetivo dessa aula, a gente vai conversar, a gente quer que você tenha entendimento sobre os diferentes tipos de empresários aqui no direito brasileiro e quais são, de que forma funciona a responsabilidade desses empresários. Ao final dessa aula, quer dizer, mas não necessariamente ao final dessa quinta-feira, mas ao final daquilo que a gente chama de aula 3 dentro da ementa, você deverá conseguir conhecer os diferentes tipos de empresário, você conseguirá identificar as responsabilidades e obrigações desses empresários e compreender por qual motivo ou de que maneira surgiu a necessidade dessa criação desses empresários aqui dentro do direito brasileiro. Então, essa aula que é uma aula bem importante, que serve bastante aí para a sua vida, para a sua vivência aí no cotidiano. Então, pensando aqui em tipos de empresários, a gente começa aqui colocando uma primeira ideia, aqui, uma ideia inicial, falando que o empresário pode ser pessoa física, então, pessoa física está mais próxima, que é o que nós estamos habituados, né? Pessoa física, então, somos eu, somos você. E empresário também pode ser pessoa jurídica. Quando a gente está falando em pessoa jurídica, nós estamos pensando ou em uma sociedade, ou em uma Eireli, que ainda a gente vai conversar, ou ainda sobre o empresário individual ou MEI, que a gente vai conversar hoje. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu acho que é importante para você lembrar o conceito de empresário, lá da aula passada. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade economicamente organizada, que pode ser para produzir ou circular bens ou serviços. Esse era o conceito de empresário. Então, quando a gente está pensando aqui no conceito de empresário, vejam que no conceito legal a gente não fala se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se tem registro, se não possui registro. Empresário é quem exerce de maneira profissional, que tem lá organizações dos fatores de produção, que pode ser para comprar ou vender, ou para produzir coisas, podendo ser também a questão da prestação de serviço com a inovação de 2002. Isso aqui a gente já conversou tudo, eu estou voltando apenas um pouquinho para eu conseguir contextualizar vocês aqui nessa nossa conversa. Então, contextualizando essa parte inicial, quando eu digo nós, eu estou me incluindo nisso, quando nós vamos exercer atividade empresarial aqui no Brasil de maneira individual, como assim de maneira individual? Só um titular sendo dono. Então, pode ser MEI, pode ser empresário individual ou pode ser Eireli. Nós vamos conversar sobre todas elas, fiquem tranquilos que a gente nem começou ainda. E se esse exercício dessa atividade empresarial for feita por meio de uma sociedade,
As duas sociedades mais usuais no direito brasileiro são a sociedade limitada, que você já deve ter ouvido falar bastante, e a sociedade anônima, que você também deve ter ouvido falar bastante, que são as sociedades de grande porte. Nós vamos conversar com isso aí também, mas um pouquinho mais para frente, tipo, acho que daqui uma ou duas aulas. Fiquem tranquilos, por enquanto é apenas ideias aí para você conseguir começar a se situar no que eu quero introduzir aqui de conteúdo. Então, eu anoto um fique atento, quando eu coloco um fique atento, se eu estivesse assistindo a minha aula, eu pegaria minha caneta e faria, como minha velha avó diz, um asterisco e anotaria o que é que seria esse fique atento. E aqui está escrito assim para vocês, ó. Não se deve confundir a figura do empresário individual com a figura da sociedade empresária. Aqui, empresário individual, eu deveria ter posto empresário individual, vírgula, MEI e EIRELI, com a sociedade. Ah, mas por que eu não devo confundir? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente conversou sobre o conceito de empresário, sobre o conceito de empresa, eu disse assim, empresa é a atividade. Então, quem exerce a atividade empresarial não necessariamente é uma pessoa de carne e osso, pode ser, por exemplo, a própria sociedade. Não entendi, Juliano. Peguem a faculdade, a UniFCV, né? É uma sociedade limitada, acho que são seis mantenedores, né? Quem é que exerce atividade empresarial? Na sua cabeça talvez venha quem você mais vê aí na linha de frente. Ah, é o Barbieri. Não é o Barbieri. Sabe por que não é o Barbieri? O Barbieri é um dos sócios. Ele possui o cargo aí de reitor porque é o cargo que ele foi nomeado, mas ele não é porque ele é sócio que ele é reitor, entende? Quem exerce atividade educacional aí de prestar serviço para vocês é a própria faculdade, é a própria pessoa jurídica. Lembrem-se lá do conceito de atividade economicamente organizada. Com isso, a gente consegue começar a desenvolver essa ideia aqui de empresário. E aí, não tem como, não tem por onde começar essa nossa conversa se não for do princípio. Como assim o princípio? Então, vou lembrá-los de coisas que eu já falei na aula passada e na aula retrasada. Então, no mundo, Idade Média, lá, surgimento do comércio, estão lembrados? Mais ou menos ano 1000 até lá o pós-Napoleão, 1807. Aí depois veio lá Napoleão e disse, não, nós vamos deixar de lado essa história de que para ser comerciante precisa participar em uma associação, e nós vamos escrever aqui no meu código, de forma sistemática, o que seria atividade de comércio, ou seja, atos de comércio. Isso foi aceito, estando vigente até 1942, quando alguém lá, Alberto Aschini, na Itália, criou a teoria da empresa, conceituando o que era uma atividade empresarial. Nós aqui no Brasil, como é que ficamos aqui nessa história? Nosso direito comercial não começa com o descobrimento, estão lembrados dessa nossa conversa toda? Nem com a independência, 1822, nem com a Constituição de 1824. Nosso direito empresarial começa com o nosso primeiro código, que é o de 1850. Começamos lá na contramão, conhecido como Grande Gafe. 4 meses depois, copiamos finalmente aquilo que era os atos de comércio do Código Napoleão, né, através do Regulamento 737 de 25 de outubro de 1850, estando vigente até 2002, que foi esses dias atrás mesmo, quando nós fizemos a reforma no direito civil, no direito comercial, passando a se chamar direito empresarial. Graças a essa reforma, essa mudança legislativa que nós tivemos no Brasil e finalmente copiamos a teoria da empresa lá da Itália de 1942, que é possível hoje nós termos a existência da figura aí do empresário individual. Então, calma, porque eu vou contar toda a história do empresário individual para vocês. A princípio, a gente vai começar com um conceito. Ó. Professor, mas o senhor vai ficar falando de conceito para nós? Olha, algumas coisas a gente precisa conceituar para que a gente possa entender. Então, vamos dar uma olhadinha ali na minha direita, o que é o conceito de empresário individual? Pessoa física. Então, se eu fosse você, eu estaria tomando nota, né? Que o empresário individual só pode ser pessoa física, ou seja, pessoa de carne e osso. Então, só pode ser pessoa física que exerce a empresa.
Empresa, vocês estão vendo como começa a fazer sentido? Empresa que não é local. Empresa que é atividade empresarial. Então, empresário individual é a pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome, assumindo o risco da atividade. Eu vou repetir e daí eu vou exemplificar. Empresário individual é pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome, assumindo o risco da atividade. Nossa, professor, eu ainda não consegui entender o que é um empresário individual. Calma, eu nem falei nada, a gente só começou com um conceito. Então vamos conversar aqui um pouquinho mais a fundo para poder entender. Então, reforma lá do Código Civil de 2002. Então, vou contar uma história para vocês. Até 2006, veja, o Código Civil é de 2002, então inseriu a teoria da empresa aqui no Brasil e passamos a conceituar empresário. Já tinha o empresário individual em 2002? Não, não tinha, né? Nós precisamos criar uma lei que introduzisse essa figura aí do empresário individual no Brasil. Mas eu não entendi. Quem que é o empresário individual aqui no Brasil? O empresário individual aqui no Brasil é quando nós temos uma pessoa física que exerce atividade empresarial por meio de uma PJ, ou seja, de uma pessoa jurídica, de um CNPJ, só que ele que é o próprio titular. Nossa, ainda está obscuro, então vamos exemplificar. Então, a partir de 2002, né, com a reforma do Código Civil, antigamente, quando você ia fazer uma atividade empresarial, um bar, um carrinho de cachorro-quente, qualquer coisa que você precisasse ter um CNPJ, não existia empresário individual. Então, o único formato de você ter um CNPJ no Brasil até 2006 era por meio de uma sociedade. A mais usual era a sociedade limitada. Então, você pegava lá o seu pai, por exemplo, que queria abrir uma oficina, queria abrir um material de construção, mas ele não tinha sócio. Ele acabava colocando a sua mãe, a esposa dele, como sócio ali na pessoa jurídica, para ele poder ter o CNPJ. Só que no Código Civil de 16, então anterior a essa reforma de 2002, o regime obrigatório de casamento, ou seja, quando as pessoas iam se casar, né? Eles dizem que iam se casar uma contra a outra, né? Brincadeira. Quando as pessoas iam se casar e elas não queriam mudar o regime, nós vamos fazer o regime que a lei determina. Qual era o regime que a lei determinava? Comunhão universal de bens. Então, todos os casamentos celebrados anteriores a 2002, tirando aqueles que as pessoas quiseram casar em exceção, né? O que era exceção? Separação total de bens ou separação parcial de bens. Regra geral, as pessoas se casavam em comunhão universal de bens. E na comunhão universal de bens é divisão. A esposa é sócia do marido em 50%. Isso aí era o que a lei dizia. Com a reforma do Código Civil de 2002, mudou essa história. Qual história? Passou a ser o regime obrigatório não mais a comunhão universal de bens, e sim a comunhão parcial de bens. E a partir deste momento, entendeu? No direito empresarial, a partir de 2002, o legislador pensou o seguinte: espera lá, o marido e a mulher já são sócios pelo casamento. Nós vamos permitir que eles sejam sócios novamente aqui no direito empresarial? Nós não vamos permitir não, porque o casamento em comunhão universal de bens já quer dizer que é sociedade. Então, a partir de 2002, todas aquelas pessoas jurídicas, ou seja, uma oficina que tinha como dono o marido e a mulher, um carrinho de cachorro-quente que tinha como dono o marido e a mulher. Quando eu estou falando dono, como sócios, tá? Lá com o contrato social por meio de uma sociedade. Eles não podiam mais ficar nessa situação. Tinha que se retirar, por exemplo, a mulher e colocar uma outra pessoa. Só que como isso já existia há algum tempo, então possivelmente eles já tinham filhos e daí trocavam a mulher pelo filho, ou a mulher pelo sogro, ou a mulher pelo cunhado. Gente, quando a gente faz isso, quando a gente coloca alguém como sócio da gente, sem a pessoa participar da atividade empresarial, é aquilo que comumente a gente chama de sócio de laranja. Mas qual que é o problema do sócio de laranja, professor? O problema é que a pessoa ela se torna responsável, né, por aquelas cotas, por aquele percentual que ela está participando. E se a empresa chegar a fechar, chegar a falir, chegar a ter trabalhistas ou problemas lá no INSS ou com a Receita Federal, o sócio de laranja responde junto.
Então, eu não preciso dizer para vocês que foi o maior brigueiro, que isso aí causou um monte de problemas. Por isso que, a partir de 2002, que nós temos o conceito de empresário no Brasil, até 2006, ou seja, durante o período de 4 anos, ficou tramitando lá no Congresso Nacional um projeto de lei que deu origem, anotem aí, a Lei Complementar 123/2006. Até o próximo slide, quer ver? Eu vou mostrar e daí eu volto. Não. Aqui, ó. Lei Complementar 123 de 2006. Mas o que essa lei complementar fez no ordenamento jurídico brasileiro? Possibilitou a existência do... Não entendi, Juliano. Se você me perguntasse lá no ano de 2005, né? Então, no ano de 2005 eu me tornei empresário. Eu comprei lá meu primeiro caminhão. Mas eu não pude colocar ele como empresário individual. Por quê? Porque não existia. Eu tive que criar uma sociedade, fazendo uma sociedade lá como sócio de laranja com meu irmão. Ah, mas qual o problema de ser sócio do seu irmão de laranja? Problema nenhum. O problema é que lá no ano de 2006, ele e minha cunhada se desentenderam e, obviamente, eles iam se separar e ela contratou um advogado e o advogado tirou lá a certidão da junta comercial e verificou que meu irmão era meu sócio ali na minha empresa. Ele era meu sócio de laranja, ele só emprestava o nome. Mas o advogado da minha cunhada disse o que para ela? Olha, seu esposo é sócio aqui do irmão dele, então você tem direito aí à parte aí que ele faz parte da empresa. Na época foi uma grande confusão, então eu fiquei morrendo de vontade de não ter mais sócio, muito menos sócio de laranja. E daí no ano de 2006, quando surgiu a Lei Complementar 123/2006, se você me perguntasse, Juliano, qual é o seu desejo? Eu ia dizer, eu quero ser empresário sozinho, eu quero ser dono do meu próprio negócio. No mundo, né, a gente não vive isolado. Lá na Europa, nos Estados Unidos, já existia, não se chama empresário individual, né, tem um outro nome, mas é a mesma coisa. É o exercício individual da atividade de empresária, quando você é dono sozinho da sua empresa. Então, no Brasil só foi possível em 2006, e quando ele foi criado justamente para resolver esse anseio social. Qual anseio social? Do Juliano, por exemplo, que não queria mais ser o sócio de laranja. Era meu único pedido que eu, olha só, na minha carinha, em uma mão eu tivesse o meu CNPJ, meu CPF e na outra mão eu tivesse o meu CNPJ. Não entendi, Juliano? Eu te explico. Quando você vai fazer negócios em seu próprio nome, você coloca lá o seu nome inteiro e coloca o seu CPF. É através do seu CPF que a Receita Federal te identifica, concorda? Alguém tem dúvida disso? Não. Como que funciona a sua responsabilidade nos negócios que você faz? É total, concorda? Você consegue falar que você arrumou uma dívida aí no cartão de crédito de 10 mil reais, você vai pagar só 5 mil? Mas por que eu vou pagar 5 mil? Ah, porque eu só tenho a responsabilidade de 50%. Não é assim que funciona, concorda? As dívidas, quando nós contraímos aí em nosso CPF, nós somos responsáveis por elas 100%. Se você vai pagar ou não vai pagar, é outra história. Mas que você é o responsável, você é o responsável. Com o surgimento do empresário individual em 2006, o que o legislador fez? Ele é como se ele tivesse dado superpoderes para o Juliano. Eu não entendi. O Juliano, quando faz negócio em nome dele, a pessoa física, eu tenho meu CPF. Então eu escrevo meu nome lá, ó, coloco meu CPF e eu me identifico. Com o surgimento do empresário individual, eu posso me tornar empresário individual. E quando eu me torno empresário individual, fazendo registro na junta, eu ganho um CNPJ. Vejam que o CNPJ está na minha outra mão. Então vamos dar um exemplo. Digamos que eu pego lá o meu carro e saio dirigindo que nem um louco pelas ruas aí de Maringá, passo num sinal vermelho e acabo cometendo um acidente. Alguém tem dúvidas que eu, Juliano, seria o causador do acidente e terei que pagar pelos prejuízos? Não, é assim que funciona no Código de Trânsito. O causador do acidente paga os prejuízos. Então, meu CPF está aqui na minha mão, eu sou o responsável. Olha quem que é o responsável? O próprio Juliano, concorda? É ele que vai ter que pagar os débitos aí, os danos pelo acidente que ele causou. Quando eu sou empresário individual, né, sou pessoa jurídica, olha só, lá no conceito estava escrito que o titular é a própria pessoa.
Então, se o meu empresário individual aqui, digamos que tem aqui um caminhão, sei lá, um carro no nome dele, ele vem a cometer um acidente, olha quem vai pagar a conta. Juliano, por que é você que vai pagar a conta? Porque o empresário individual surgiu num momento histórico aqui do nosso país que a única preocupação era ser dono sozinho, era resolver a questão dos sócios de laranja, gente. Então, em 2006, quando foi possível ser empresário individual, um monte de pessoas que estavam irregulares, então, um pintor de parede, um pedreiro, um carrinho de cachorro quente, uma lojinha pequena, lojinha não, né? Alguém que vendia as coisas de porta em porta, que queria se regularizar, que queria ter um CNPJ, foram correndo e abriram um empresário individual. Mas o empresário individual, ele tem algumas características, né? Ele tem alguns requisitos. Então, alguém sabe como é que faz para abrir um empresário individual? Eu preciso de um contador, né? E o contador vai elaborar lá um documento que a gente imagina vulgarmente que seria o contrato social. Mas olha o que a palavra contrato social quer dizer. Contrato de sociedade. Mas o empresário individual não é dono sozinho? É dono sozinho. Se o empresário individual é dono sozinho, quer dizer que ele não tem contrato de sociedade. Ah, então é outro documento? Sim. O documento que dá abertura ao empresário individual é chamado requerimento de empresário individual. Ele tem cara de um formulário, então anotem aí. O documento que dá abertura ao empresário individual é chamado de requerimento de empresário individual. Ele é feito o registro lá na junta comercial. Normalmente o contador cobra aí de meio a um salário e meio para dar abertura aí a esse requerimento de empresário individual. É na junta comercial que a gente ganha já o CNPJ? Não. O CNPJ, quem nos outorga é a Receita Federal. Então, lá na junta comercial, quando ocorre o registro do empresário individual, tem-se um número interno chamado de NIRI. NIRI é o número de toda pessoa jurídica que é criada, registrada lá na junta, e depois disso o contador vai lá na Receita Federal e faz o registro normal e sai de lá com o número do CNPJ. Então, o empresário individual possui, que é o nosso segundo travessão, ó, possui CNPJ distinto. Quando eu digo distinto, é diferente do CPF. Juliano, mas como é que pode ser diferente se você está dizendo que é a própria pessoa física que exerce a atividade? Fiquem com esse exemplo que eu estou dando, de uma mão eu ter o meu CPF e da minha outra mão eu ter o meu CNPJ. Então, quando o Juliano quer fazer negócio em nome do Juliano, eu vou lá, escrevo Juliano Micheleton sim e coloco meu CPF. Quando o Juliano quer fazer negócio em nome do empresário individual do Juliano, eu vou lá e coloco o nome do empresário individual, que já vou explicar como é que funciona, e coloco o CNPJ. Mas quem que vai pôr a assinatura lá? O próprio Juliano. Estão vendo? Ó, os dois documentos, tanto o CPF quanto o CNPJ, estão no mesmo tronco. Eu não vou cortar o meu braço para separar o CNPJ. Então, embora o CNPJ exista de maneira separada do CPF, mas estão unidos pelo mesmo titular. Eu sou o dono dos dois, eu respondo pelos dois. Então, via de consequência, você pode ter mais do que um CPF? Não pode. Todo mundo só tem um único CPF. Da mesma maneira, você só pode ter um empresário individual. Ah, mas se eu fechar, eu posso abrir outro? Se você fechar, der baixa bonitinho, você pode abrir outro. Mas, por vez, você só pode ter um empresário individual de cada vez. Aí ali não há distinção entre pessoa física e a pessoa do empresário. Deixa eu melhorar essa colocação, porque senão fica difícil para vocês. Quando surgiu o empresário individual em 2006, o interesse era o quê? Que eu fosse dono sozinho, concorda? Eu quero ser o empresário aqui da minha atividade empresarial. Então, não se preocupou em limitação de responsabilidade, não se preocupou em separar aqui, né? Que o Juliano responde até não sei aonde, o empresário individual responde também até não sei aonde. Ficou tudo junto. Como assim ficou tudo junto? É como se eu tivesse superpoderes, né? Então eu tenho CPF e como empresário individual eu tenho CNPJ. Então, como eu tenho superpoderes,
não há distinção entre pessoa física e pessoa jurídica quando nós estamos falando de responsabilidade do empresário individual. Como assim, Juliano? Eu estou querendo te dizer que no empresário individual, se ele contrair uma dívida em nome do CNPJ e o CNPJ não pagar essa dívida, olha quem vai ser intimado para pagar junto? O Juliano. Por quê? Porque eu sou o titular da atividade empresarial. Então vejam que quando surgiu o empresário individual, ele surgiu com uma ideia muito boa. Qual a ideia? A ideia de se retirar a questão do sócio, da sociedade do sócio laranja. Mas ele surgiu junto com essa questão de que o titular é um só. E se o titular é um só, você é o próprio responsável. E daí eu anotei ali, ó, o quarto travessão, todo o patrimônio da pessoa física se vincula ao exercício da atividade. O empresário individual é ele mesmo que exerce a atividade, então não há distinção, não há separação. Então, querem ver uma coisa? Se eu tiver lá um caminhão em nome do meu CNPJ e esse caminhão, sendo empresário individual, e esse caminhão causar um dano enorme lá, matar um monte de gente num acidente, né? Poxa, mas quem vai pagar essa conta? Você. Nossa, como assim você? O meu empresário individual, ele pode ter lá o esgotamento do seu patrimônio, lá pegou o caminhão, pegou tudo que tinha lá em nome do CNPJ e não deu para saldar a dívida. Eles vão vir atrás de quem? Do titular. Quem que é o titular? Sou eu. Poxa, eu tenho um carro. Carro é bem que não pode ser penhorado? Não, carro pode penhorar, então eu vou perder meu carro. Ah, eu tenho, digamos que eu tivesse dinheiro na poupança, em aplicações, em ações lá na bolsa. Isso aí pode ser penhorado, então eu perderia. Se eu, digamos que eu tivesse uma casa na praia ou outros imóveis, também perderia. Só não perderia o imóvel que eu moro, porque tem uma lei federal chamada Lei do Bem de Família que assegura eu não perder esse bem por dívidas desde que eu não tenha dado esse bem em garantia. Então veja que o empresário individual surge num cenário super interessante para resolver essa questão do sócio de laranja, mas surge numa situação super complicada porque coloca o patrimônio aqui do titular como total responsabilidade aqui dos negócios. E aí, entendeu? E aí, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Poxa vida, anotei pouca coisa, hein? Então vocês precisam anotar mais. Se eu anotei pouco, vocês precisam anotar mais. Então, como é que funciona o nome? Quando eu digo nome, como é que funciona o nome empresarial aí desse indivíduo chamado empresário individual? No direito empresarial, todos os nomes, não estou falando de nome fantasia, tá? Professor, o que é nome fantasia? Nome fantasia é como o estabelecimento quer ficar conhecido. É como você quer apresentar o seu estabelecimento ou o seu produto. E essa regra geral é nome fantasia. Que não tem nada A a ver. razão social, no caso, Juliana? Vulgarmente a gente chama de razão social. Por agora, aliás, o nome empresarial é a razão social. Por agora você pode ficar com esse conceito. Só que mais daqui a pouquinho, quando eu digo mais daqui a pouquinho, é quando a gente for conversar sobre sociedades, que vai ser na próxima ou na outra aula, eu vou explicar que razão social é o nome que a gente usa lá na sociedade. Mas por enquanto, você pode cair com a questão de razão social. No direito brasileiro, esse nome empresarial, essa razão social que você me lembrou aqui, ele só pode ser feito de duas maneiras. Como assim de duas maneiras, Juliano? Ou ele é feito com o sobrenome aí do sócio, o sobrenome do titular, ou é feito por uma invenção, uma construção do direito. Eu não entendi, Juliano. Se eu fizer lá com o meu sobrenome, né, Micheletson, sim, então eu estou falando que é um meu sobrenome, concorda? O direito chama isso de firma. Então, todas as vezes que nós temos um nome empresarial formado por sobrenome, então toda vez que você vê o sobrenome de alguém no nome empresarial, na sua cabeça já tem que fazer o link. Ah, isso aqui é firma. O que é firma? É a utilização do nome de família para identificar a atividade empresarial. Mas todo mundo é firma, Juliano? Não, é só você pensar em faculdade Cidade Verde, você vai ver que Cidade Verde não é sobrenome de ninguém. Se não for firma, nós vamos para a segunda e última hipótese. Então, nós vamos inventar um nome, nós vamos denominar. Então, o direito chama isso de denominação. Então, dentro dos nomes empresariais, todos serão ou firma ou denominação. Você pode começar a pensar aí, por exemplo, G10 Transportes Limitada. Firma ou denominação? G10 não é nome de família.
Então, é uma invenção ali, ó, é uma letra, né? G com o número 10, G10. Então, é uma denominação. Você pode pensar em tudo que você quiser. Banco do Brasil S.A. Bom, Banco do Brasil, Brasil é sobrenome de alguém? Não é sobrenome de ninguém, então também é uma denominação. E assim, Banco Itaú S.A., e assim você pode ir fazendo várias, lembrando de vários nomes empresariais que você conhece, não nome fantasia, mas o nome empresarial é aquele que vai lá na junta, é aquele que vai no talão de cheque, é aquele que vai lá na sua carteira de trabalho. Querem ver uma coisa? Você estuda na UniFCV, eu dou aula na UniFCV. Na minha carteira de trabalho, no meu contra-cheque, está escrito o quê? Unimares, União Maringaense de Ensino Limitada. Poxa vida, por que não está escrito UniFCV? UniFCV é o nome fantasia. O Unimares, União Maringaense de Ensino Superior, é o quê? O nome empresarial. Consegue enxergar a diferença? Professor, no contrato que a gente assina também está escrito Unimais. Por que está escrito Unimares? Porque é o nome da pessoa jurídica, entendem? O UniFCV é o nome fantasia como a faculdade quer ficar sendo conhecida. Unimares é sobrenome de alguém? Não é sobrenome de ninguém. Então, é firma ou denominação? É denominação. Vocês estão vendo por que a gente vai no cartório e fala assim, olha, reconhece firma aqui da minha assinatura? Esse reconhecer firma quer dizer o quê? O tabelião lá com o juramentado vai olhar aquele rabisqueiro e vai falar assim, ah, tá, esse rabisqueiro aqui é do Juliano mesmo. Então, eu vou reconhecer como sendo firma dele. Não sei se vocês já ouviram o palavreado equivocado de falar assim, eu estou indo na firma trabalhar hoje. Já não ouviu? Estou indo lá na minha firma. Eu já ouvi isso várias vezes. Está correto? Está errado. Por que está errado? Para começar que o local, né, não Hoje dá... vai ter churrasco na firma. Isso, a gente fala, não fala, vai ter churrasco lá na firma, entendeu? A gente fala esse firma como resquício lá da Idade Média, como sendo firma o nome empresarial. Então você estaria se referindo que você estaria indo lá no seu comércio, mas hoje nós não temos mais comércio. Hoje empresa é o que a gente conversou lá passada? Empresa é atividade, não é local. Vocês estão vendo por que vai sobrando resquício? E a gente entende. Se você falar assim para mim, ó, vai ter um churrasco lá na minha firma, eu entendo que você está falando que é lá no local onde você exerce sua atividade empresarial. É ou não é? Mas, tecnicamente, firma é referência a nome empresarial sendo o nome de família. E o empresário individual? Como é que funciona o nome empresarial dele? Querem ver que engraçado? Então, quando ele foi criado em 2006, a ideia do legislador era o quê? Era identificar o titular. Quem que é o titular? No meu caso, que sou eu mesmo. Poxa vida, como é que eu me identifico aqui no mundo do direito? Pelo meu sobrenome, né? Talvez hoje a gente tenha um peso menor para sobrenome porque a gente não liga muito. Mas lá na Idade Média, esse sobrenome, esse nome de família, era uma coisa fabulosa. Tinha, né? Se você procurar aí no Google pelo seu sobrenome, você vai achar o brasão, vai achar uma série de coisas, porque na Idade Média era muito importante esse nome de família, esse sobrenome. Hoje isso também em desuso, está em segundo plano, mas vem de lá as origens aqui do nosso direito comercial. Então, quando a gente surgiu o empresário individual com a ideia de se identificar, como é que eu me identifico? Com o sobrenome do meu pai. Então, criou-se aqui no empresário individual, o nome empresarial dele seria iniciais, mais sobrenome, mais ramo da atividade. Não entendi, Juliano. Vou fazer o meu nome empresarial. Meu nome é Juliano, então vou colocar Juliano, não identifica ninguém, concorda? Tem vários Julianos. Então, Juliano, ponto. O sobrenome da minha mãe é Michelete. Eu poderia colocar J. Michelete, mas falta o meu outro sobrenome. Então, para não ficar muito comprido, os contadores normalmente fazem o registro como J.M. Colocam o sobrenome do meu pai, J.M. Sonsim. Eu trabalhei lá no passado, sou empresário individual, está ativo ainda, como transportes, então J.M. Sonsim Transportes. Esse é o meu nome empresarial quanto empresário individual. Só pode ser firma, não pode ser denominação. Posso ter nome fantasia? Posso, gente. Nome fantasia é para identificar como é que eu quero que seja conhecida a minha atividade empresarial. É aquele que vai no talão de cheque, é aquele que vai lá na junta comercial.
Vamos por mais uma característica aqui. Eu disse para vocês que lá em 2006, quando surgiu, várias pessoas que eram irregulares, né, que não tinham CNPJ, passaram a se inscrever como empresário individual. Mas eu disse para vocês que para poder abrir aqui um empresário individual, precisa pagar um contador, né? Pelo menos aí um salário mínimo para abrir, penso eu. E depois que você abrir uma PJ, pessoa jurídica, veja, para que o direito criou a pessoa jurídica mesmo? Para poder resolver algumas situações, né? É uma construção, uma ficção jurídica, né? Uma invenção aqui do direito. Que o governo, a Receita Federal imagina quando você abre um CNPJ? Se for um CNPJ aqui ligado a atividades empresariais, que você vai movimentar, que você vai ter lucro. Então não basta só abrir o empresário individual, você vai ter que ter um contador ali que preste conta ali para o fisco, para a Receita Federal mês a mês, sobre pena de você ficar devendo, né? Se você não fez a informação, eu entendo que você está ocultando e vou te aplicar uma multa, ou vou deixar correr aí os tributos mesmo você não me informando. Então, é uma questão séria essa situação de ser empresário individual. A pessoa não se torna empresário individual porque ela quer fazer bonito, porque eu acho legal falar que é empresário. Eu me torno empresário individual porque eu preciso exercer uma atividade regular aqui dentro do direito. Por isso que eu vou lá, contrato um contador e faço o meu registro. Primeira informação importante. Eu não falei em nenhum momento que o empresário individual é pequeno. Falei? Não falei. A única coisa que eu falei é que o empresário individual é dono sozinho da sua empresa. Ixi, Então, professor, tá cortando tudo. oi? Tá cortando? Cortou, eu não consegui ouvir nada que você falou por último agora. Então veja aí que deve ser a questão da internet. No período noturno está bem complicado toda essa questão de internet, porque o mundo inteiro está conectado na internet. Mas depois, se você precisar reassistir, você vai ver que não vai ter cortes, porque não é a transmissão pelo Google Meet. No entanto, que a hora que eu postar lá, você vai ver que não vai ter nada cortando. Mas vai me falando que eu Beleza. volto, porque o importante é vocês entenderem. Então, se cortar, me fala que eu volto. Eu vou voltar aqui um pouquinho, então. Então, Beleza. pensando aqui em empresário individual, quando ele surgiu com a ideia de regularizar aquelas pessoas, né? Tanto aqueles que eram sociedade que não sociedade, que queriam ser donos sozinhos, quanto aqueles que não conseguiam montar uma sociedade. Então, um carrinho de cachorro-quente, um pintor de paredes, um pedreiro, atividades menores. E quando eles se inscreveram como empresário individual, começou a ter problemas. Por que problemas? Porque você vai ter que pagar o contador todo mês. Então, se você tiver uma atividade muito pequena, então vamos pegar lá um pintor, digamos que ele não faça serviço muito grandes, ele ganha e tem um faturamento por mês lá em torno de 1.000, de 2.000. Veja, ele não vai poder pagar meio salário mínimo para um contador por mês, concorda? Então, nós temos várias atividades menores, deixa eu estou dando o pintor como exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa, desde que seja empresarial, né? Nós temos várias atividades que o faturamento é menor. Se o faturamento é menor, ele não pode ter um custo aí com um contador todos os meses, com pagamento de tributos, porque senão se torna inviável essa atividade. Então, quando você escuta a palavra empresário individual, ela só quer dizer duas únicas coisas. Primeiro, o dono é uma pessoa física e é só um. Então você pode anotar ou pode colocar isso aí no seu raciocínio. Quando eu escutar a palavrinha empresário individual, só quer dizer que o dono é uma única pessoa que é a segunda característica, talvez até um pouco negativa, que a responsabilidade desse dono é total. Quando eu digo responsabilidade total, aqui dentro do direito a gente chama-se de responsabilidade ilimitada. Poxa vida, mas o que é responsabilidade ilimitada? Eu respondo por todo o problema, por toda a dívida. Se você vai pagar, eu não sei, é uma outra conversa. Mas que você é o responsável, você é o responsável. Então eu vou repetir. Quando você escuta a pessoa dizendo, olha, eu sou empresário individual, tem duas coisas que tem que aparecer, piscar assim na sua cabeça. Primeira coisa, o cara é dono sozinho da empresa dele. Segunda coisa, ele possui responsabilidade total sobre ali as dívidas ou qualquer outra coisa que venha acontecer com a empresa dele. Certo até aqui?
que daí eu vou explicar sobre o MEI que eu vou costurar com o empresário individual. Então, aquelas pessoas então que abriram ali o pintor pequeno, o pedreiro pequeno, tudo que seja pequeno. Quando eu estou falando pequeno é com menor faturamento, gente. Essas atividades acabaram se tornando inviáveis, concorda? Se eu tenho um faturamento de R$ 2.000 por mês, como é que eu vou pagar R$ 500 para o contador? Essa minha atividade empresarial se torna inviável. Então, nos anos seguintes que se sucederam aqui a 2006, já vou ser bem direto e vou ao ponto, no ano de 2008, né, a população clamava por o quê? Olha, eu gostaria de ser empresário individual, mas eu não queria pagar para o contador abrir e não posso pagar impostos todo mês. Ah, por que eu não posso? Porque eu sou pequenininho. Como assim pequenininho? Eu tenho pouco lucro, então eu não posso pagar tudo isso. E aí foi através da Lei Complementar 128 de 2008, então vejam, 2 anos depois do empresário individual, surgiu aquilo que hoje a gente fala muito, que talvez você até seja, que é o MEI, que quer dizer microempreendedor individual. Eu vou repetir. Então, 2 anos após o surgimento do empresário individual no Brasil, né, foi legal o empresário individual? Foi super legal, mas ele não resolveu o problema de todas as pessoas que precisavam ter ali um CNPJ, que precisavam ser empresários regulares. E por isso, foi-se necessário criar uma outra figura jurídica chamada de MEI, que é microempreendedor individual, Lei Complementar 128 de 2008, do qual veio resolver essa questão da abertura, então que é feita sem o contador, e da questão aqui dos pagamentos das informações tributárias mês a mês. Não entendi, Juliana. O microempreendedor individual, ele foi criado e você que quer ser um MEI, um microempreendedor, você consegue fazer o seu cadastro automático ali numa plataforma do governo, sem ter que ter um contador. Sério? Sério. Poxa vida, mas como é que então vai ter lá o nome empresarial, né? Lembra que o empresário individual é iniciais, mais sobrenome, mais ramo? Poxa, mas e se a pessoa tiver o mesmo sobrenome que você? Por exemplo, meu irmão chama-se Jardel Micheletson, sim. Se ele fosse abrir um empresário individual igual eu, ué, vai ficar igual? Nós não podemos ter dois nomes empresariais igual. Então ele usaria o CPF para distinguir o nome empresarial dele, né? No MEI, o governo, o legislador utilizou o mesmo raciocínio. Qual o raciocínio? Se eu vou abrir um MEI, né, eu estou fazendo esse cadastro sozinho, não tenho contador, a junta comercial nem vai fazer esse registro, essa consulta na hora. Então eu coloco o meu CPF. Então, CPF mais iniciais, mais sobrenome, mais ramo da atividade, mais a palavrinha MEI. Em alguns casos é possível você retirar o ramo. Então eu poderia ser lá, colocar o número do meu CPF, ou coloco meu nome inteiro, Juliano Michelet Sonsim, ou coloco só JM Sonsim MEI. Então quando você diz... Professor, Pois não. eu tenho um MEI, né? Abri há um tempo atrás, porque eu trabalho por contrato, né? Uhum. E o meu é o meu nome completo e o CPF na frente. Isso mesmo. Por que é dessa forma? Porque quando você foi abrir o MEI, né, foi isso que o governo, que o legislador fez para a gente, essa facilitação, você não precisou contratar um contador, concorda? Você mesmo foi lá e fez o seu registro, ou tem um pessoal que participa ali de um treinamento no Sebrae e já sai com o seu MEI aberto. Então, para não termos nomes empresariais iguais, tem algum CPF igual ao outro? Não possui. Então, se você tiver duas pessoas chamadas José da Silva, o que diferencia elas, pelo menos para fins tributários, para fins aqui de inscrição, é o CPF dela. Então, quando a gente vai se tornar um MEI, a gente utiliza-se o CPF da pessoa e mais o nome dela e a palavrinha mágica MEI. O MEI é como se fosse, para ficar fácil para vocês entenderem, é como se fosse o filhinho, é uma subclasse do empresário individual. Então, MEI só tem um único dono, né? Você consegue abrir sozinho. O nome empresarial só pode ser firma. Ah, o que é firma? É o nome de família. Professor, Pois mas não. se a pessoa quiser colocar um sócio, daí pode ou não? Não, veja, no MEI, MEI quer dizer que é microempreendedor individual, é só você. Se você quiser colocar um sócio, o que você vai ter que fazer? Uma sociedade, daí a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, que normalmente vai ser uma sociedade limitada. O MEI,
Ô, professor, e Pois outra não. coisa rapidinho, né? Pode falar. Aproveitar o seu slide. Eu trabalho, né, faço análise de cadastros no comercial Uhum. e tenho muito, assim, acho que 80% dos meus clientes são MEI, né? E eles têm muita dúvida em relação ao imposto e eu vi que você colocou ali, né, o Sim. imposto de renda, PIS, COFINS. E daí tem um imposto que é, tipo, ST, a substituição tributária. Uhum. Nós pedimos para que eles paguem, porque é o imposto devido do Estado para entrar a mercadoria. Eles falam que não são obrigados a pagar. Vocês têm conhecimento disso? Como que é o nome do imposto que você está dizendo? ST, substituição tributária, né? Imposto devido do Estado, que vai entrar a mercadoria. Isso, mas se vai entrar mercadoria, não é o ICMS, então pode ser que esteja fazendo substituição tributária, mas o tributo originário era o ICMS, não é? Porque o ICMS é Hum, imposto de circulação de mercadorias quando vai para um estado para o outro. No entanto, que a gente paga ICMS aí da conta de isso, energia isso. elétrica. No seu caso, como você está me dando uma outra sigla, deve ser uma questão de substituição tributária. Mas, então, quer ver? Vamos conversar aqui sobre o MEI que vai esclarecer a sua dúvida. Quando Uhum. foi criado o MEI, ele foi criado com essa situação do quê? De facilitar as pessoas serem o quê? Regulares. Então, o que o governo fez? Colocou um limite de corte. Como assim um limite de corte? Você não pode faturar o quanto você quiser. Hoje, em 2020, esse limite está em R$ 81.000 ano. Que se você quiser saber em média, é só pegar 81 e dividir por 12, vai dar R$ 6.750 por mês. Então, o MEI pode ter emissão de notas fiscais em até R$ 81.000 ano. Ah, mas se ele passar disso, então ele vai se desenquadrar do MEI, vai ter que ser outra coisa, vai ter que ser empresário individual, vai ter que se tornar uma Eireli, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele não vai poder ser MEI. O MEI, ele tem, então, eu anotei ali, ó, isenção de tributos federais. Por isso que você está me perguntando sobre a questão aí que eu acho que deve ser o ICMS, os tributos que É, são isentos no MEI é o imposto de renda, o PIS, o COFINS e o CSLL, que é a contribuição sobre lucro líquido. Então, esses são tributos de ordem federal. Eu anoto ali também, ó, isenção do ISSQN, que é um imposto municipal. Mas eu já vi prefeitura discutindo e cobrando isso aqui de determinadas MEIs. Então, regra geral, o MEI ele tem isenção tributária, mas não é uma isenção absoluta, total, né? né? Eles Não é total. confundem, Ele não eles vai pagar acham. isso, ele não vai pagar os impostos federais como uma sociedade limitada, como empresário individual, como uma Eireli. Agora, vejam, essa questão tributária não dá para, por exemplo, digamos que se fosse você, né, se eu fosse faturista, ou sei lá, qualquer lugar aí que eu trabalhasse na empresa, mesmo se eu fosse um advogado, essa discussão não caberia a eu ou a você fazer com o cliente. Por quê? Quem vai dever isso aí é ele, concorda? Ele pode discordar, ele pode ir lá, ele pode ter um contador, pode ter um advogado tributarista que vai fazer o que ele quiser. Quando eu acho bem Ah, interessante entendi. isso, quando a gente não concorda com uma lei, o que, que a gente faz com ela? Hum, Nada, gente. A gente tem que cumprir a nada. lei, não é verdade? Então, por isso que eu estou dizendo, as pessoas discutem um monte essa questão dos tributos, é porque eu pago, porque eu não pago, porque eu concordo, porque eu discordo. Não, a gente não cabe fazer nada. Quando eu digo não cabe fazer nada, você vai ter que contratar lá um advogado, se você acha, e entrar na justiça para discutir se você tem que pagar ou não tem que pagar. Enquanto isso não acontece, qual é a minha recomendação? Pague. Pague, porque você pode vir aqui ficar sendo devedor do fisco, devedor da Receita Federal. E se tem uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes você pode ficar devendo para todo mundo, menos para a Receita Federal. Por quê? Meu avô, que já até falecido, ele dizia, a dívida da Receita Federal não dorme, é dia e noite correndo juros. Por quê? A Receita Federal te escreve em dívida ativa. O que é dívida ativa? Ela não prescreve nunca, ela fica sempre correndo juros. Então, no MEI, foi a grande saída que o governo inventou aí para poder regularizar as pessoas que gostariam de ter uma atividade empresarial, mas não tinham condições de estar pagando aí o contador, de estar pagando os tributos por mês. Eu anotei mais uma coisinha ali que eu não falei, ó. O MEI pode ter até um funcionário registrado. Ah, mas por que só um, Juliano? Porque o MEI, gente, é isso que a gente tem que pôr na cabeça. É alguém que é micro, é alguém que é pequenininho. Qual que é a principal característica que diferencia o MEI do empresário individual? O MEI tem limite de faturamento, ó, R$ 81.000 ano.
O empresário individual tem? Não tem. Pode faturar o quanto quiser. E não sei se é impressão minha, mas eu sempre tenho a impressão que os alunos acham que o empresário individual é alguém que é pequeno. Sim ou não? Não. Nem sempre, né, professor? Nem sempre. Então, por isso que eu estou falando. Na verdade, a gente não pode ter essa conclusão. Mas por que as pessoas acabaram ficando com essa ideia que o empresário individual é pequeno? Como eu disse para vocês, quando ele surgiu em 2006, várias atividades pequenas, então estou pegando o exemplo lá do pintor de parede, do carrinho de cachorro-quente, que queriam ser regulares, né? E nem pensaram muito bem qual seria essa consequência, foram lá e abriram o empresário individual. No momento seguinte, o que aconteceu? Se tornou inviável, tiveram que fechar ou ficaram sendo aí devedores aí do fisco. Então, quando surge o MEI, o MEI resolve toda essa questão dos pequenininhos. Quando eu estou falando pequenininho, que fatura pouco. Porque você vai dizer, mas 81 mil reais não é pouco. Eu também não acho pouco, não. Você tem um faturamento de 6.750 por mês. Professor, o que acontece se a pessoa emitiu 81 mil reais de nota no primeiro mês? Ela vai ter que ficar 11 meses sem emitir nota, concorda? Então, isso acontece. Sim, pois não. E não tem, desculpa, professor, Imagina. Não tem uma multa? Se ele ultrapassa esse limite, ele paga uma multa? Se você ultrapassar o valor, que é o valor de corte, que hoje é 81 mil reais, você se desenquadra do MEI. Sabe por quê? Se você se desenquadrar do MEI, o que acontece aí com a sua isenção tributária? Passa a incidir. Em cima do quê? Em cima de tudo, não é em cima só do que passa. Porque daí fica comprovado para o fisco que o quê? Que você não é pequeno. Concordam? Mas assim, se você não consegue ser MEI em razão do seu faturamento, que seja empresário individual, que daí possivelmente o seu contador vai te orientar e você vai se encaixar aonde? No Simples Nacional. Professor, pois não. Por isso que tem muito MEI que não emite nota, né? Sim. Gente, assim, agora eu vou fazer uma crítica, não é uma crítica a ninguém não, tá? Pelo amor de Deus, é uma crítica à nossa cultura, eu estou me incluindo nisso. Nós aqui no Brasil, infelizmente, veja, não é falando de política, até porque eu nem entendo muito, mas assim, a gente tem uma carga tributária enorme. Quando eu digo uma carga tributária enorme, nós não ganhamos, nós não temos lucro que a gente consiga pagar todos os impostos de forma regular, concorda? A gente tem imposto de renda, como pessoa física, tem imposto de renda. Se você for recolher o INSS como autônomo, todos os produtos que você compra, de um sabonete ao combustível, você já paga imposto e você não tem um retorno sobre isso. Quando eu digo que você não tem um retorno sobre isso, vocês estão fazendo uma universidade privada. Ah, mas isso é uma crítica à universidade privada? Não. O governo já privatizou praticamente toda a educação. Ah, mas ainda tem faculdade pública. Faculdade pública hoje é para pesquisa, gente. É super difícil você entrar em uma faculdade pública. O pessoal está sem aula, né? A UEM voltou agora nas aulas remotas faz pouco tempo, ou seja, os alunos já perderam ali mais de um semestre. Eu fui aluno lá e, quer dizer, perdi quase um ano entre duas greves. Não estou falando mal, só estou dizendo que hoje a educação está privatizada. Não é uma crítica, é isso que acontece. Então, você veja, educação você vai ter que pagar. Saúde. Se você não tiver um plano de saúde, você vai ter que ir no SUS. E ainda que você mora em uma cidade aqui do sul do país, que a saúde é fantástica, concorda? Que por sorte, né, eu digo, você vai dizer, mas é azar. Aí vai de cada um. Eu também estou tendo prejuízo aí na pandemia. Você imagina se o pessoal, como é que está indo nos escritórios de advocacia? Está indo de mal a pior. Mas eu tive Covid, né, agora recentemente. Mas eu sou a favor, sim, do fechamento e do não retorno. Essa é a minha opinião como pessoa. Agora, como empresário, eu posso pensar outra coisa, concorda? Todo mundo está vendo as coisas fecharem, muita gente perdendo os empregos. Tem como fechar os olhos para tudo isso? Não tem, concorda? Não tem. Então, tudo isso decorre do quê? De uma situação política, cultural aqui e econômica do país. Então, hoje nós temos o MEI como subterfúgio, na verdade. Vários empresários, várias empresas fazem o quê? Pedem para o empregado pedir demissão, né? Faz ali um acordinho com ele e pede para ele se tornar prestador de serviço, ou seja, para emitir nota fiscal para tirar a carga tributária ali do empresário. É ou não é? Agora, querem ver como é que nós somos inocentes? Né? Eu digo nós porque eu também me incluo nisso, é a mesma coisa. É hipotético, tá?
Vamos supor que eu tivesse um salário de 5 mil reais aí na UniFCV, 5 mil reais líquido. Ganho isso aí na minha carteira, o Barbieri paga isso para mim. Digamos que ele viesse e falasse assim para mim, Juliano, eu quero que você se torne um MEI. Quanto vocês acham que eu deveria cobrar dele para ser bom para mim e bom para ele? Eu ganho 5 mil hoje, líquido. Vou ajudar vocês na continha. Se eu recebo 5 mil reais líquido, eu custo para ele o dobro. Então, eu custo 10 mil reais. Por quê, Juliano? Porque ele tem que me pagar férias, 13º, e tem que pagar lá os encargos sociais, concorda? Bom, se eu vou ser MEI, então eu não vou ter mais férias, né? Não vou receber 13º e vou ter que recolher minha previdência. Então, eu tenho que ter um valor que vale a pena para mim. É ou não é? É. Normalmente, o que o nosso empregador faz? Ele paga para nós o mesmo valor. E o que vai acontecer? Na verdade, é ele que vai estar ganhando o dobro. Você veja, se hoje eu ganho 5 mil reais líquido, o Barbieri, ele deveria me fazer uma proposta para me pagar 9. Você vai falar, você está louco, ninguém vai fazer isso. Se ele me pagar 9 mil reais, ele está economizando 1.000 reais por mês, vezes 12, ele está economizando 12 mil. Então, vocês estão vendo como que uma criação legislativa que era para ajudar a população, no fundo, está ajudando quem? O professor, Pois não. por isso que muitas empresas hoje em dia estão contratando por contrato de MEI, né? Exato. Por exemplo, onde eu trabalho e outras várias empresas que eu conheço estão fazendo contrato com funcionário por MEI, que aí não tem todo esse imposto. Mas vocês estão vendo quem é que está ficando no lucro, na verdade? Não somos nós. Quem está ficando no lucro é o empresário. Entendeu? Entendeu a minha crítica, o porquê da minha crítica aqui econômica, tributária e social? Eu não estou sendo contra quem faz isso, não. Eu acho mais que a vida está bem difícil, que cada um tem que se virar realmente. Se só tem isso aí para fazer, paciência. O que eu estou dizendo é que a gente precisaria de política pública, precisaria de outras coisas que não, né, que fiscalizasse e que não fosse dessa maneira. Mas, infelizmente... Professor, mas assim, eu entendo a sua crítica e é bastante verdade isso que você está falando. Entretanto, por exemplo, na empresa que eu trabalho, o meu patrão faz o seguinte, ele registra a pessoa, só que ele paga um salário. Quando a pessoa aceita trabalhar por contrato de MEI, é outro salário, porque assim, ele fala, todos os impostos que eu vou pagar para o governo, eu posso dar 80% para você. Então, assim, pessoas que são registradas têm um salário, pessoas que trabalham por contrato têm outro tipo de salário. Mas então ele ainda ele é quase justo, digamos assim, concorda? Porque você viu a continha que eu fiz ali? Se fosse para... É o que você falou, né, professor? Exato. Se fosse para empatar, tinha que me pagar o dobro. Sabe por quê? O risco é todo meu, né? Se eu ficar doente, né? Então, assim, infelizmente, isso é cultural, tá? Eu não estou fazendo uma crítica a quem trabalha dessa forma, não. Muito pelo contrário, entendeu? Eu acho que nós somos, o povo brasileiro, nós somos sobreviventes, né? Porque a gente luta e vai indo, vai indo. Mas, assim, quando eu digo esse vai indo sem muito futuro, né? Porque... a educação a gente tem que pagar, a saúde a gente tem que pagar. Se você for viajar de carro, você tem que pagar o pedágio. Se você ganhar um pouquinho mais aí, acho que, eu não sei nem quanta linha de corte agora do imposto de renda, acho que é 1.800 e pouco, né? Era do calendário do ano passado. Você paga imposto de renda de novo para o governo, ou seja, é só pague-se, né? Receba tem bem pouco. Então, assim, mas vejam que legislativamente a gente foi criada essa figura aí do MEI, e do empresário individual, que era para tirar da informalidade aquelas pessoas que gostariam de empreender. Pode ver que o próprio nome já fala, MEI, microempreendedor individual. Mas, uma crise dessa de Covid-19, uma crise dessa econômica, uma crise dessa tributária, trabalhista e política, eu acho tudo muito difícil como estar. Mas nós estamos aqui para discutir o direito apenas, né? E com isso, então por isso que eu falei no começo da aula, não sei se vocês estavam todos presentes, falei assim, eu acho que na aula de hoje eu não consigo falar sobre empresário individual, sobre MEI, sobre EIRELI, que são as 3 modalidades do exercício individual da atividade empresarial. Consegui falar do empresário individual e do MEI. Então o que nós vamos fazer? Na terça-feira é a aula metodologia ativa. Eu já coloquei as questões lá no Moodle, vocês deem uma olhadinha, mas vocês não vão conseguir responder todas as questões. Por quê? Porque falta o conhecimento da EIRELI. Então, na quinta-feira que vem, eu falo sobre a EIRELI, retomo empresário individual, retomo o MEI, falo, né, da EIRELI e faço as questões assim rapidamente, explicando para vocês. Combinado?
Porque senão Combinado, fica, professor. porque senão fica Já acabou muito a aula? corrido para vocês. Combinado. É muita informação para uma aula só, entendeu? Eu tenho feito isso já nos outros cursos, não dá, senão você não... Você precisa de um tempo para essas ideias, tudo isso que eu falei, você precisa de um tempo para pensar, né? Para refletir, para isso aqui, você ver o que tem razão, o que não tem razão. Senão fica só jogando informações, e só jogar informações você não tem aprendizado. Aí a gente não precisaria nem estar online, né? Eu poderia só postar. Eu vou colocar outros links lá, dessa mesma aula que eu dei, por exemplo, o curso de Direito, então é uma aula um pouquinho mais longa, que então tem um pouquinho mais de explicação que pode te ajudar a entender um pouquinho melhor. Mas na quinta-feira que vem eu falo sobre a Eireli, retomo essa nossa conversa de hoje e faço as questões que já vai estar aparecendo para você como sendo para terça agora, concorda? Mas você pode ficar tranquilo que eu coloquei o prazo para o dia de setembro, está bem longe. Até lá a gente já fez até a prova do primeiro trimestre. Combinado? E se está tudo combinado, então a gente pode encerrar a aula por hoje e voltarmos na próxima quinta-feira, beleza? Bom final de semana, noite. Tudo de bom para vocês. Vou pôr um som aqui para a gente terminar animado, que eu ainda tenho a próxima aula também, a segunda aula. Tchau, tudo de bom.